Oi. Cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, hipotálamo, que eu vou terminar hoje também. Bom, hoje termina o dia certo. Não vamos falar sobre isso do tálamo, porque isso faz parte de um programa motor que a gente vai ver quando a gente for ver sobre os núcleos da base. Apesar de não fazer parte dos núcleos da base, vai ser dado a aula, porque é mais lógico sobre os núcleos da base, tá bom? Então vamos lá. Sim, hipotálamo barra hipófise, sem dúvida. Porque o hipófise, a gente viu o hipófise neural na questão do hipotálamo, e a hipófise é um anexo da bolsa de Hackett, né? Do desenvolvimento embrionário. Então, quais são as funções do cerebelo? Calma, pessoal, vocês vão entender as coisas, tá? Principal função do cerebelo é a manutenção do equilíbrio, da postura, através do vestíbulo cerebelo, também do espírito cerebelo, promovendo a contração adequada dos músculos axiais, rotação da cabeça, controle do tônus muscular, através do núcleo mediado interposto, controle dos movimentos voluntários. Lesões do cerebelo podem gerar repercussões ipsilaterais. Isso é a pegadinha que eu fiz na prova do ano passado. Enfim, eu resumo. O cerebelo controla o mesmo lado do corpo, diferente do cérebro. Vocês lembram por que o cérebro controla o outro lado? Por que o hemisfério esquerdo do cérebro controla o lado direito? Porque vocês não viram ainda, mas eu cheguei a citar que existe o trato córtico-espinal. 70% das fibras do trato córtico-espinal se cruzam na depulsação das pirâmides. Tá? Vocês vão ver isso depois. Por isso que o seu hemisfério esquerdo controla o lado direito. O lado direito controla o lado esquerdo. Por isso que a pessoa que vai vencer do lado direito vai ter um déficit neurológico do lado esquerdo. Porque as fibras se cruzam. Bom? Agora, o cerebelo não. O cerebelo, as fibras se cruzam, mas se elas se cruzam, elas se recruzam de novo. Então, sempre vai ser do lado ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Isso já caiu na prova. Isso aí é uma alternativa que vocês eliminam para acertar. E as outras partes são difíceis. Essa é menos uma. A prova que agora não é fácil, né? Não pode ser fácil. Vamos lá, vamos falar disso aqui. Então, existe a divisão funcional do cerebelo. Divisão funcional do cerebelo. Nós temos vestíbulo cerebelo. Por que vestíbulo cerebelo? Porque se conecta com o vestíbulo do ouvido, responsável pelo equilíbrio. Bom? Nós temos o espinocerebelo, que recebe a informação da espinha, da medula. E existe o cérebro cerebelo, que tem uma conversa muito íntima, porém no início fala diretamente com o cérebro. Falo isso porque isso ajuda vocês a entenderem e decorar como é que funciona. Da mesma forma que o cérebro, o cerebelo também tem um vínculo, um nomezinho pequeno, uma representatividade. Tá? Então, nós temos aqui na região mediana, predominando a parte axial, da como a gente fala axial, a gente está falando de tronco e regiões proximais de perna e braço. E à medida que vai se lateralizando, vai ficando um movimento mais específico, mais delicado, a gente vai observando os apêndices, né, os pés, os dedos dos pés, dedos dos braços, a face, aqui a boca, tá bom? E existe um movimento mais complexo. Esse aqui é um corte do néter, que corte é esse aqui? É um corte coronal. Vamos lá, ó, axial, divide superior e inferiormente, coronal divide anterior e posteriormente, e sagittal divide lateralmente. Então, nesse corte coronal, pegou o cerebelo e fez um corte desse jeito, para quê? Para observar que ele tem núcleos. Esses núcleos, eles recebem as informações que conseguem das suas células periféricas, as células de Purkinje. Tá? E determinada região envia para determinados núcleos. Por exemplo, o cérebro cerebelo envia para o núcleo mediado, o vestíbulo cerebelo envia para o núcleo vestigial, o espino cerebelo envia para o núcleo interpósito, que é a junção do globoso com o núcleo
fastigial, lenteado em formato de um lente, tá vendo? Não parece lente. Isso é chamado de lenteado. Bobagem dos nomes são inspirados nas coisas que observam. Tem coliforme, parece um êmbolo. Falando brevemente do vestíbulo cerebelo. Responsável pelo quê? Pela postura e pelo equilíbrio. E aí existem, na ponte, existem núcleos, vários núcleos. Tá? Os núcleos vesticulares, que são em 4 de cada lado, lateral, medial, superior e inferior, eles têm a sua determinada função. Eles recebem informações e vão enviar para algum lugar. Essa é a função do núcleo. Tá? Mas aí, por que tem essa divisão de núcleo? Porque, por exemplo, no núcleo ele pode pegar a informação de um lugar só e daí ele direciona para 2, 3 lugares diferentes. Então essa é a função dessa comunicação de uma fibra com um núcleo. Tá bom? Então no núcleo vestibular lateral, ele controla a musculatura axial e extensor dos membros, eu vou explicar já. O núcleo vestibular lateral, principalmente na coordenação dos movimentos dos olhos. Então, a gente vai ver aqui no esquema, e essa figura aqui não vai estar no capítulo de cerebelo, mas vai estar no capítulo da ponte. Eu sugiro que vocês dar um pulinho lá no livro e olhar essa figura aqui. Ó. Essa figura aqui é um esquema dos núcleos vestibulares. Vestíbulo, nós temos os labirintos, nós temos as cordas, a corda que é responsável principalmente pela audição, os labirintos responsáveis pela informação do posicionamento da cabeça. Como é que eu sei que eu estou de cabeça para baixo agora com os olhos fechados? Por conta do labirinto. Dentro do labirinto nós temos um líquido chamado endolinfa. E essa endolinfa, à medida que a gente mexe, o líquido também se movimenta por dentro. E nós temos células ciliares, em cílios, que têm a percepção de movimento desse líquido e enviam informações para o primeiro gânglio aqui chamado gânglio vestibular. O que é gânglio? Gânglio é o conjunto de núcleos que se encontram fora do sistema nervoso. Tá? Dentro do sistema nervoso, chamamos de núcleos. Fora do sistema nervoso, a gente chama de gânglios. Então, aqui é a primeira sinapse aqui, ó, no gânglio vestibular. Daqui partirão novas fibras e daí vai se distribuir. Então, vamos lá. As informações, por exemplo, do posicionamento da cabeça, para eu, por exemplo, ao virar minha cabeça e não cair, espatifar no chão, ou se eu tropeçar e morrer, ter um reflexo de não cair, estimulando a minha musculatura extensora, funciona da seguinte forma. O vestíbulo é o núcleo vestibular que vai dar informações para núcleos. Ou ele pode ir direto para o cerebelo, bom? Mas ele vai enviar informações para os núcleos. E do núcleo vestibular lateral vai ser enviada informação para a periferia do flóculo. Daí, essa informação vai passar pelo núcleo fastigial lá no nódulo, e do nódulo que vai emitir a informação que precisa ser emitida. Que informação é essa? Bem, você precisa entender a movimentação da rotação da sua cabeça, se você vai cair ou não. Essa informação ela vem basicamente daqui, estou falando da rotação da cabeça. Daí, o que vai acontecer? O núcleo vestibular medial vai emitir informação para o lemnisco medial, fascículo longitudinal medial. O fascículo longitudinal medial vai emitir informações para os núcleos que controlam o olho. Então, por exemplo, ao girar minha cabeça e eu conseguir manter meu olho posicionado em um determinado ponto, no caso do ar-condicionado, o gânglio vestibular está enviando informações da rotação da minha cabeça, está fazendo todo esse trajeto para chegar no flóculo, que vai enviar para o núcleo fastigial que se encontra no flóculo, e daí vai enviar para o núcleo vestibular lateral, que vai mandar a informação para os núcleos que controlam a rotação do meu olho. Tá bom? No caso, terceiro, quarto e sexto. E não se preocupe em gravar isso ainda, quando vocês tiverem as aulas dos duodermos cranianos, aí vocês vão ter que aprender a gravar. Enfim, essa informação chega a esses núcleos para que eu consiga manter meu olho nessa posição. Se você tem alguma lesão em algum desses núcleos, principalmente no terceiro, nervo, que é o responsável por quase toda a motricidade do seu olho, você não vai conseguir fazer esse acompanhamento. Daí que surgem os nistagmos. Nistagmos são movimentos involuntários dos olhos, que pode ser horizontal, rotação e raramente vertical. Ok, tá, mas agora pensando na situação de eu tropecei. Para eu não cair, o que acontece? É necessário que haja um reflexo de estiramento dos músculos. Existe um reflexo.
um trato chamado vestíbulo espinal. O trato vestíbulo espinal, ele faz uma contração dos músculos extensores. Então, se eu tropeçar aqui agora, o que vai acontecer? Por reflexo, a minha perna não pode dobrar. Se dobrar, eu vou pro chão. Ela tem que estender. Então, por reflexo, vai haver um estiramento dos meus músculos extensores. Vai impedir que eu caia no chão. Então, não confunda o trato rubroespinal, inclusive, longe do machado ali em cima. Tá bom? Nesse capítulo, pelo menos. E o trato rubroespinal, ele é responsável pela flexão. Tá bom? Pela flexão. Ele tem o cérebro, o cerebelo, o corpo de forma geral. É um balanço. Então, se tiver uma extensão, tem que ter uma flexão. Se tiver um positivo, tem que ter um negativo. A gente funciona através desses balanços. Uma dúvida, por enquanto, no espírito cerebelo, é outra vez que eu falo, a gente não estava aqui. Não é a vez que eu falo. Talvez mais. Tá bom? Beleza. Espino cerebelo. E aí, pessoal, só um momentinho. A gente tem que andar, na verdade, a gente tem muita coisa assim. Então, depois eu vou começar a andar, vai ser mais rápido, mas você tem que manter o ritmo de leitura, porque senão fica para trás. Tem muita coisa para se falar, a gente está repetindo demais. Vamos lá. E aí o espino cerebelo, ele também é responsável pela postura e também pelo equilíbrio. O que acontece? Eu sei com meus olhos fechados que minha mão está fechada ou aberta. Por quê? Porque eu tenho, vocês vão estudar isso na medula depois, eu tenho tratos. Vou passar lá nos veios posteriores da medula, que vão acender e vão enviar informações também para o meu cerebelo. Então, com o olho fechado ou aberto, eu sei que minha mão está fechada ou está aberta. Além disso, também sei o grau de contração da minha músculo para poder fazer esse movimento, se eu preciso contrair mais, se eu preciso estender para manter o movimento que eu quero. Então, quem controla isso é o espino cerebelo. Como que ele controla isso? O espino cerebelo, ele trabalha da seguinte forma. Espino cerebelo, tem que vir de onde? Da medula. A medula para o cerebelo. Então tá, vamos lá. Existem dois tratos. O espino cerebelar posterior, isso aqui é lindo para fazer uma pegadinha de prova, né? Se tiver mal humor, a mulher tiver cuidado comigo, a gente pode pegar aqui, ó. Ó, olha o espino cerebelar posterior, ele entra no pedúnculo cerebelar inferior. O espino cerebelar anterior, ele entra no pedúnculo cerebelar superior. Olha que maldade, né? Nossa, mas vamos fazer isso. Tá bom, gente? Aí, vamos lá. Através do trato espino cerebelar, entendam isso é importante, pessoal, senão não faz sentido. O trato espino cerebelar posterior, ele recebe justamente aquelas informações que eu passei para você. O seu cerebelo ele precisa receber essas informações para gerar uma interpretação de comando. Que informações são essas? O grau de contratura do seu músculo, o posicionamento da sua articulação. Isso é enviado para o seu cerebelo como? Pelo trato espino, que vem da medula, da espinha, cerebelar posterior. Então você recebe essas informações pelo trato espino cerebelar posterior, vai passar pelo pedúnculo cerebelar inferior, e daí vai chegar funcionalmente na região do espino cerebelo, que nós vimos sobre o slide, que é essa aqui. Como vai chegar? Na verdade, chega toda essa informação. Seria tudo isso aqui, a mediana e para a mediana. Tá, mas para que isso? Porque daqui sairá um comando para o cérebro, dizendo: cérebro, a posição da minha articulação é essa. Você pode executar o movimento que você tá sugerindo ou já executando. Você pode fazer desse jeito. Mas antes de ir para a parte efetora, da executora, vamos continuar falando aqui da parte sensitiva. A recepção, além do trato espinocerebelar posterior, que é do mesmo lado, olha que interessante, do mesmo lado, também existe o trato espinocerebelar anterior. O trato espinocerebelar anterior ele sai de um lado, ele cruza, ascende e desce pelo pedúnculo cerebelar superior. Mas ele cruza de novo. É aquilo que eu falei para vocês, o cerebelo ele pode até cruzar suas fibras, mas ele vai descruzar de novo. Aí o que o trato espinocerebelar anterior faz? Vocês lembram que o cérebro e o cerebelo eles são ligados? Direto. O que acontece? O cerebelo ele quer ter certeza que o cérebro está executando o comando certo. Porque o cerebelo está fazendo? Está recebendo as informações de posição, de articulação, de extensão do seu músculo, está enviando para o cérebro.
gente vai ver agora. Mas, além disso, ele ainda fiscaliza. Ele ainda fiscaliza o quê? Um trato chamado trato córtico espinal. Vai descer um trato córtico espinal que vem do cérebro até a medula, que vai fazer conexão, no coluna pedido da medula, por exemplo, para o movimento. Mas, enfim, trato córtico espinal relacionado ao quê? Ao movimento. Então, além disso, o cerebelo ainda fala ao cérebro, você está mandando extensão demais, não é isso. Você está mandando flexão demais, não é isso. Então, além disso, ele ainda fiscaliza o trato córtico espinal. Então, o cerebelo é tão perfeito que ele ainda quer que você faça certo. Está te falando como fazer, quer que você faça certo. Ainda pega a sua mão na hora da prova e fala assim, não, meu filho, a letra E, não é a letra A. É assim que ele faz. Essa aqui agora é a porção efetora, tá? Beleza, então o espino cerebelo ele recebeu informação. Recebeu informação tanto pelo espino cerebelar. Aqui é o que? Posterior ou anterior? Inferior? Posterior. E aqui é o que? Seria o que? O anterior ou o posterior? Só pode ser o anterior, por eliminação. Daí ele vai para onde? Vai para o córtex, naquela localização que eu já falei para vocês. Do córtex vai para a interpretação e vai ser enviada informação para o núcleo depósito, que é a função do núcleo globoso e o núcleo. Aí sim, a partir de agora, o que vai acontecer? Qual é a ideia do cerebelo? A ideia do cerebelo é ajudar o cérebro. Então eles têm que estar conversando diretamente sempre. O cerebelo vai conversar com o cérebro conversa com o cerebelo. Então a partir de agora, beleza, eu recebi informação do meu corpo. Para quê? Para enviar para o cérebro. Beleza? Então agora ele vai enviar para o cérebro. Vai ter dois caminhos. Ou ele vai passar no tálamo. Qual o núcleo? Qual o núcleo do tálamo? Oi, qual o núcleo do tálamo? Não, a gente vai rever aqui. Ventral, lateral. Beleza. Aí vai enviar para o córtex. Tem o córtex que enviam as fibras córtico-espinais. Córtico-espinal, tá? Córtico-espinal. Daí ele vai fazer a emissão do corpo, tem que ser emitido. Então tá, pegamos de prova. Quem é que faz a observação e a regulação do trato córtico-espinal? Qual trato? Espina cerebelar posterior ou espina cerebelar anterior? O anterior, porque o posterior ele recebe as informações periféricas. O anterior, ele está na frente, ele está pensando, ele está antes de tudo, ele quer checar se o seu cérebro está fazendo o bom trabalho. O anterior ele vai fiscalizar o trato córtico-espinal. Pode falar. Não, é só você repetir, mas não. Estou tentando a gente gravar bacientes mentais com você. Acabei de ter uma ideia do trato cerebral anterior. O cerebral anterior, antes de tudo, o anterior, ele quer fiscalizar o cérebro. Entendeu? Porque o cérebro emite um trato córtico-espinal. Tá? Então, se ele emite um trato córtico-espinal, ele vai fiscalizar. Ele não se mostra muito. O cérebro cerebral não se mostra muito bem. Então, ele quer sempre fiscalizar o cérebro. Cérebro, você está fazendo cagada ou está fazendo coisa séria? Então, além de ensinar o cérebro, olha, seu braço está fletido desse jeito. Seu braço está fletido desse jeito. O que você quer fazer, cérebro? Agora eu quero estender ele. Então, mas tudo isso aí, essa informação, ó. Eu quero estender ele bem devagar. Ó, já sei. O cérebro recebeu a informação. Ele está fletido, a mão está fletida, etc. Tá? Então, agora, receber essa informação através do espino cerebral posterior. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa informação para o núcleo rubro e para o córtex cerebral, só que tudo passa pelo tálamo, sempre passa pelo tálamo. Eu quero estender devagar, aí de repente começa a ser rápido demais. Não é isso não. Você está indo rápido demais. Quem é que está falando isso para o cérebro? Espina cerebelar anterior. É que você vai devagar. Então tá bom, eu vou devagar. Essa é a ideia. Ele fiscaliza e corrige o movimento do cérebro. Então a gente viu que passa pelo tálamo, vai para o córtex, do córtex gera o trato córtico-espinal. Repare, na recostação dos pirâmides, a recostação dos fibros, mais 70% das fibras se cruzam, por isso que o movimento sempre é o contrário. Além disso, passa pelo núcleo rubro. O núcleo rubro ele é o contrário do vestíbulo espinal, ele emite um trato chamado rubro-espinal. Lembra que o nosso corpo é uma homeostase pura? Você tem um flexor, tem que ter um extensor. Você tem um positivo e um negativo. É assim que funciona. Então, o vestíbulo espinal ele faz uma extensão. O rubro espinal ele faz o quê? Uma flexão.
Senão vai ficar duro, eu vou andar, né? Vou cair e vou ficar assim. Tem que ter uma flexão, tem que ter um equilíbrio. Então quem faz isso é o trato duplo espinal. Entendeu? Sempre passa pelo tálamo? Sempre. Todas as informações que chegam para o cérebro passam pelo tálamo. Absolutamente todas, menos eu falo. Cérebro cerebelo. Então, o cérebro cerebelo é extremamente importante porque, junto com a área motora do cérebro, junto com o grupo para o interno, que vocês vão ver depois, aqui há uma aprendizagem motora. Então, para eu pegar esse copo de café delicioso aqui e tomar, exatamente. Exatamente qual o movimento que eu tenho que fazer. Porque quando eu era neném, um menininho de 1 ano e pouco, ele está todo bem desorganizado, mas está chegando lá. Entendeu? Então, quando eu era neném, o que aconteceu? Eu fui aprendendo que se eu esticar demais não é suficiente, se eu esticar de menos for demais, ao contrário, né? Então eu fui aprendendo isso, eu fui aprendendo que eu preciso esticar o braço, abrir minha mão, pegar o copo, chegar perto do copo, fechar a minha mão, levantar e fazer a flexão e tomar. Professor, isso aí seria uma criação de memória ou não? É uma memória motora, assim, por todo mundo. Aqui existem memórias motoras, várias memórias motoras. Uma pessoa que treina arco e flecha. Seria memória motora. Ela está treinando o quê? Ela está treinando? Ela está treinando como que eu tenho que contrair, calcular o vento, sei lá. Esse cara está treinando. Ping-pong. O que ele está treinando no ping-pong? Ele está treinando contrair e relaxar. Contrair e relaxar o tempo todo. Ele junto com o seu reflexo, junto com o movimento dos olhos. Vai tudo com o seu cerebelo, com a sua área motora. É uma memória motora. Por isso você tem que praticar. Acho que eu falei a mesma prova sem querer. Bem, então esse aqui é o cérebro cerebelo. Esse aqui é o cérebro cerebelo. Como é que funciona o cérebro cerebelo? O cérebro cerebelo, lembre-se, eles estão conversando sempre. O cérebro e o cerebelo estão sempre conversando. Vamos partir do cérebro, vamos ter um início, um ponto. Eu estou tendo nesse momento uma ideia, estou tendo só a ideia de pegar esse café delicioso e tomar. Nesse momento, meu cerebelo, o cérebro cerebelo, da região cérebro cerebelo, já está sendo estimulado e já sei qual o movimento, baseado nas informações visuais, espaciais que eu tenho, espaciais pelo giro que eu. E aí? O copo está parado, eu estou andando. Nossa, eu sou muito bom, não é isso, vou parar com isso. Isso não é justo com os dois. Então tá, pessoal, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Meu cérebro está indicando o movimento. Está indicando, eu quero fazer alguma coisa. O meu cerebelo já foi ativado, ele já está pegando aqueles programas memorizados e já está transmitindo nesse momento a informação através do núcleo denteado, que vai passar pelo tálamo, e daí vai entrar no córtex do córtex, vai para onde? Vai para o trato córtico espinal para a execução dos movimentos. Mas como é que funciona essa conversa? Lá na minha ideia, onde é que é a minha ideia? Onde que você pensa no giro motor? Errou, zero. Onde que é? Pré-frontal, vai tirar 3, ó. É isso aí, pô, entendeu? Vai lá na sua área pré-frontal, que não tem onde específico, olha a pegadinha, entendeu? Está na sua área pré-frontal. Então você teve essa sua ideia lá na área pré-frontal. E daí você tem essa comunicação da região pré-frontal com o seu cerebelo, que vai sempre passar por um núcleo contínuo, né? A ponte é o quê? A ponte é um caminho entre uma estrutura e outra, por isso é chamada de ponte, tem vários núcleos contínuos. Por isso que toda essa região é chamada de ponte. Ah, mas esse aqui é um núcleo contínuo. A área pré-frontal teve ideia, vou pegar no papel público. Daí eu vai passar no núcleo contínuo. O núcleo contínuo vai para onde? Vai para o córtex. Vai para o córtex cerebelar. Lá eu tenho programas de memória de movimento. Tenho programas de memória de movimento. Ah, entendi, então eu tenho que esticar meu braço, esticar minha mão, abrir meus dedos, chegar perto do copo, fletir os meus dedos e fletir meu braço. E tomar um café. Daí, para que isso aconteça, você tem um comando para isso. Você aprendeu quando você era neném fazer isso aqui. Aí o que acontece? Vai passar pelo núcleo denteado, vai emitir um trato até o tálamo vai até o córtex vai até o trato do córtex espinal. Só que, o que está acontecendo? Esse vírus cerebelo está fazendo o quê? O que ele está fazendo? Ele está passando as informações do seu corpo. Olha, você está com o braço parcialmente estendido, você só tem que esticar um pouquinho. Ah, é assim? Não, não é assim. O trato espino cerebelar
anterior, ele está falando, vai devagar, vai devagar. Então, o cérebro e o cerebelo estão conversando o tempo todo para que o movimento seja perfeito, dentro do que você está buscando. Entenderam? Sim. Beleza, não é difícil, né? Não é difícil. Então, quais são as alterações que a pessoa pode ter? Vamos lá, se o espino cerebelo controla o tônus, se tiver uma lesão no espino cerebelo, a pessoa vai ter o quê? Hipotonia, vai ter tônus. Se o cérebro cerebelo controla o seu movimento, coordena o seu movimento, se ele estiver doente, vai dar uma falta de coordenação, ataxia. Também, você precisa ter uma noção, através do seu espino cerebelo, da posição do seu braço. E para você partir para a execução, se isso estiver com defeito, vai dar o quê? Dismetria, você não consegue alcançar, você quer pegar o copo dele e se passa lá na frente. Equilíbrio, acabei de falar de equilíbrio. Através do lóbulo, o quê? Lóbulo nodular. Se tiver uma lesão no núcleo vestibular da ponte, se tiver uma lesão no núcleo vestibular da ponte, se você tiver uma lesão no lóbulo ou no nódulo, o que vai acontecer? Você poderá ter alterações de equilíbrio. Porque tudo isso está envolvido com equilíbrio, você se manter no caminho. Fala, chefe. Eu, quando tinha 12 anos, eu bati essa região da nuca, perto da calça do meu pai, e bati numa pedra. Eu fiquei praticamente picadinho assim, aprendendo a andar de novo. É isso que aconteceu, mas se fizer uma ressonância, vai achar cicatriz no seu cerebelo. Se fizer ressonância, acha. Entendeu? Porque já que isso aconteceu com vocês, já que você teve que reaprender a andar. Entendeu? É isso aí. Ó, exemplo prático aí, ó. Como é que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo teve uma queda com 12 anos. E tem dificuldade de andar. Questão de Questão de prova. Beleza? Então, vamos lá. Falando de assim, ó, tadinha dessa criança. Isso aí aparece muito. Você vai ver lá no quarto do bico, o limite esmagando o cerebelo, logo onde está o cerebelo aqui. O cerebelo está totalmente esmagado pelo tumor. Gerando, e você fazia que excesso de líquido na cabeça, vocês vão ter algo disso ano que vem, Deus do céu, semestre que vem. Então, síndrome do vestíbulo cerebelo. Estagno, o que é estagno? Movimentos involuntários dos olhos. Tá? A pessoa fica com o olho desse jeito. Por quê? Porque você lembra que eu falei dos movimentos sacáticos dos olhos, lá no giro frontal médio? Você lembra que tem núcleo no giro frontal médio que auxilia o movimento voluntário dos movimentos sacáticos dos olhos? Pois o cerebelo nós temos os núcleos do movimento sacático dos olhos involuntários. Entendeu? Então, se você tiver uma lesão no cerebelo, você também poderá ter estagno. Dessa forma, você não consegue se fixar no ponto só. Fica assim, tentando procurar o ponto para fixar. Ataxia de marcha, quer dizer, incoordenação de marcha. Por quê? Por que dá ataxia de marcha? Questão de prova, na moral. Isso é questão de residência médica. Aliás, eu aconselho todo mundo a fazer residência médica. Por quê? O que acontece? Se o seu cerebelo, o que é ataxia? Descoordenação. Se o seu cerebelo não consegue, de alguma forma, receber as informações de onde está a sua perna, do posicionamento da sua articulação, do grau de tensão do seu músculo, você não vai saber direito como você vai estar pisando. Então, o que vai acontecer? Você vai andar de forma descoordenada. Muitas vezes você vai ter que olhar para você não cair. E a ataxia de Crohn também, porque o espino cerebelo não está, pode não estar recebendo transforma em vestíbulo cerebelo. Aqui também tem ataxia. Redução do tônus muscular, ataxia de membro, com tremor. E alteração dos movimentos sacáticos dos olhos. Cérebro cerebelo, simples. Atraso de movimento. Poxa, agora tem que pensar ainda mais. Tem dificuldade de andar, ou beleza, hein? Manobra no rechaço, a pessoa. Se você pega o braço da pessoa e joga para você. Se você soltar ele não consegue fazer aquele balanço entre o trato do espinal e o vestíbulo espinal. O que vai acontecer? Vai ser um soco. Ele não consegue completar o movimento ou não consegue coordenar o movimento? Muitas vezes os dois. Porque o seu comando, o seu programa mental, ele está também no cerebelo. Então, como eu falei, é dismetria. E o que é dismetria? aqueles pensamentos intrusivos que as pessoas falam. Oi? Pensamentos intrusivos. De louco. Você sabe que aquilo é errado, mas você tem vontade de fazer. Isso é uma parceria.
Pessoal, mas é isso, gente. Aí pode ser também assim. Quem que te controla? Do cérebro. Cérebro, a minha filha fala, pô. Minha filha de 5 anos fala cérebro. Onde que controla esses pensamentos? Onde estão os seus pensamentos? Principalmente. Na área pré-frontal. Lembra do Finigrito lá, que tomou o parto lá, que mudou de comportamento totalmente. Então ele não tinha controle, ele tinha controle de impulso sexual, ficava xingando. Então é isso aí, pensamentos, seus pensamentos. Antes de falar que o cara é outro, tem uma oportunidade para a vida agora. Se você lembrar da minha existência, né, uns 3 ou 4 anos, você chegou meio outro, é um cara surdo, faz imagem na cabeça, pode ser por você legal. Na área da sua área, verdade. Tem que fazer imagem. Eu já vi muita gente que não sabe fazer isso, pessoal. Ele era que nem você, assim, normal. De repente ele ficou meio loucão. Toma de pirona e vai embora. Pô, verdade, cara, vocês não têm noção, isso acontece. Sejam bons médicos. É por isso que vocês estão aprendendo tudo isso aqui. Você tem que ter noção, bem, tem alguma coisa errada no cérebro dele. Aí se vocês quiserem mais a fundo, pode ser na área pré-frontal. Aí você vai pedir uma ressonância, um exame de imagem. Aí você vai, não, esse exame está normal, bem, aí você vai ficar no psiquiatra, ou se alguém for psiquiatra, você tem que pagar. Entendeu? Agora, isso aqui não tem a ver com pensamentos. Na verdade, existe na literatura dizendo que até alguns tipos de, na verdade, tem aritmética, do cerebelo, tem, inclusive, sim, a alteração de comportamento, mas é mais cérebro mesmo. Inclusive, autismo, zona de autismo é tudo. Tem uma água contaminada para o autismo, entendeu? Então, alterações cerebrais também estão se relacionando ao autismo. Furo na garganta, autismo, né? Ácido fólico, se crianças forem engravidadas, não deixe de vocês passarem ácido fólico, 5 miligramas. 800 microgramas no máximo, vocês dizem porque eu tenho 3 filhos, Não pode? Sim, beleza. É muito. Está relacionado ao autismo também, verdade. Isso é provado. Então vamos lá. Funções não motoras, aritmética, cognição, comportamento social. E o médico mandou tomar até eu parei. Tá bom, pessoal? Agora eu fiquei com medo. Ela tá grávida. Quem está grávida? Tomara é isso que é legal. Quantos miligramas de ácido fólico vai tomar? Isso. Eu vou olhar agora, eu fiquei com medo, hein? A maioria dos regulares antigos passa 5, tá errado. Vou olhar agora. 500 microgramas, 800 microgramas. Então você pode procurar. Mas se você quer de medicina, você pode olhar no site chamado PubMed, PubMed. Aí você olha lá, dosagem dessa forma. Você vai ver aqui. Entendeu? Não deixa. Beleza, gente. Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Então, pessoal, vocês já estudaram o crânio. Vocês já estudaram o crânio. Pessoal, aluno na sala, vocês já estudaram o crânio. Vocês estão no final da turma, né? Vocês... Tá bom, vocês são bem-vindos. Já estou pagando todo mundo. Pessoal, isso aqui é a fossa posterior. Por que eu estou mostrando nessa imagem para vocês? Os outros já sabem. Aqui, ó. Essa aqui é a fossa posterior. Aqui vai passar o quê? Você está falando vai passar o quê? O interior do medus, né? Do foramário para cima é curvo. Foramário para baixo, medus circular. Aí nós temos aqui as regiões, ó, clivos, parte espectrosa do uso temporal. Aqui atrás fica o quê? Escama occipital. Isso aí, essa muito bacana demais. Vamos lá. Então, olha só, por que eu estou mostrando isso aqui? Esse aqui é um corte sagital, tá? Mediano. Mediano tem que ser ímpar, deve ser mediano, porque é para mediano, medial. Enfim, quase que perfeito que o anatomista fez. Aqui a gente começa a observar várias estruturas que a gente já deu aula, cérebro, inclusive vi uma revisão do cérebro. Nós vimos aqui o hipotálamo, a haste hipofisária, o corpo mamelar, a gente não vai ver, já vê o sistema límbico, olha só, o corpo mamelar, o tálamo, o suco hipotalâmico para baixo é o hipotálamo, o subtálamo ele vai estar aqui porque esse brilho é mais lateral, mas enfim, agora a gente está falando do cerebelo. O cerebelo é uma das maiores crucifárica da fossa posterior. O cerebelo tem 3 superfícies. A superfície superior, que é a superfície dentorial, a superfície inferior, que é a superfície escamosa. O que é escama? Escama occipital, a parte de trás é aqui. Uma tapinha aqui da coluna, né?
você tem aqui a escama occipital. E você tem a superfície petrosa. Tá bom? Superfície petrosa. Petrosa por quê? Porque entra em contato com a parte petrosa do osso temporal. As petrosas do osso temporal é isso aqui. O que aconteceu aqui? Retirou o cerebelo. Desculpa a pressa, pessoal. Não tem como falar tudo. Retirou o cerebelo e deixou as artérias. As artérias que irrigam a fossa posterior e as estruturas da fossa posterior. E aqui estão os nervos que adentram no crânio. Vocês vão ver essa figura nas aulas de nervos. Então, o cerebelo, essa estrutura que está destacada. E dentro da figura do Never, tem todas essas regiões que você tem que dar graças a Deus, que não tem cérebro de verdade aqui, porque senão isso aqui poderia ser focado. A região dessa aqui. Mas não está focado. É uma pena, né? É uma pena. Ô, Juliana, você vem cá, pergunta, Juliana. Você vem cá lá no seu quarto? Ô, pessoal, Pode falar. o celular tá travando, volta lá. Olha, eu vou pegar o Chico Doce no carro. Eu sugiro para vocês, quando vocês forem estudar, olhem também figuras do Never, tá bom? E não deixem de ir no laboratório. Quem não vai para o laboratório não acerta a prova prática. A prova teórica ainda não é fácil. A prova prática é onde você vai tirar a diferença. Quem não tira 8 na prova prática, na prova prática. Não é difícil a prova. Gente, se vocês forem para o Ela laboratório, tira também 8 não na é prática, tá ficando é só confuso. vocês irem. Então, o que aconteceu aqui? A gente estudou o tentório. O que é tentório? Membrana que envolve a parte superior do cerebelo. Ó, o tentório é essa região aqui, ó. Essa membrana que separa o lobo occipital do cerebelo. Então, foi retirado o tentório para que se fosse observado a superfície tentorial. Portanto, isso aqui é a parte de cima do cerebelo. Isso aqui é a superfície superior. Que artéria tem que ser essa aqui? Que artéria tem que ser essa aqui? É cerebral superior, perfeito. Tem que ser até cerebral superior, pessoal, nessa aqui. Por quê? Por quê? Não, sério, não, sério. Quarteira, agora sim, a parte da igreja Tá bom? Por quê? Então na parte de cima superior. Cerebral superior. Não vai responder que é a AICA, nem a AICA. A AICA é cerebral anterior e inferior. Inferior, não pode estar superior. É só estar anterior e inferior. E a AICA está posterior e inferior. Eu vou mostrar para vocês. E aí, só para vocês terem uma ideia, que infelizmente não temos esses imagens aqui, nem sei se teve ali para ter também, que você quer, é uma secção do canal para poder fazer. Os livros antigamente separavam os lobos desse jeito. Esse anatomista aqui sugeriu separar de forma muito mais fácil, porque realmente não tem sentido nenhum, só Deus não tem sentido nenhum, não existe. Mas enfim, aqui tem a superfície tentorial, tem a parte anterior separada pela fissura. O que é fissura? Fissura profundo. É a fissura tentorial. E tem a superfície posterior funda para tudo. Tem esse negócio de lobo quadrado, lobo simples, entendeu? É besteira, não precisa disso. Interessante entender que no meio nós temos o vértex cerebelar. Dentro do vértex cerebelar é que irão ser encontrados os núcleos, parte dos núcleos pelo menos que nós vimos. O que seria isso aqui, ó? Na região mediana e paramediana? Seria, se eu colocar, tiver emocionado e colocar uma figura lá e falar assim, esse aqui é o cérebro cerebelo, vai estar certo? Você acha que vai estar certo? Você acha que vai estar certo? Não, esse aqui é o cerebelo. Agora, se tiver uma figura aqui, daqui para cá, ó, e eu colocar esse aqui é o vestíbulo cerebelo, agora é assim. Vai estar certo? Não, vocês sabem, só tem que estudar, senão fica difícil mesmo. Vocês têm que estudar, não tem jeito. Ó, esse aqui é o clênix. O que foi aqui aconteceu aqui? Retirou-se a superfície tentorial do cerebelo. E aí a gente pode observar o vértex. Vértex cerebelar. E essa artéria aqui é a artéria cerebelar superior. Tá bom? Que ela vai dar uma volta por cima do cerebelo, se ela não é parte terminal, ser outra coisa, nada a ver com vocês. Retirou parte do vértex, vocês falam que vai ter essa foto aqui, vai ter quando a gente estiver falando de parte do ventriculo. Retirou parte do vértex, a gente do véu orbicular superior, a gente vai cair no quarto ventrículo. Curiosidades. Esse aqui, ó, o pedúnculo cerebelar aqui. Superior, né? O pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar médio, entra em contato com cavidade do ventrículo, com o quarto ventrículo? Não. Entra em contato com o pedúnculo cerebelar superior e posterior. Essa aqui é a superfície. Essa aqui é a superfície
na escama occipital, a superfície inferior. Então, da mesma forma, tinha vários nomes, várias divisões. E aí o anatomista ele quis diminuir, ó. Isso aqui é a superfície suboccipital da parte superior, a fissura suboccipital, a superfície suboccipital da parte inferior. Ou é isso. Ele quis dividir de forma bem mais prática. Não vejo outro sentido para colocar o nome aqui, se não tiver indicação. Então, retirou a escama occipital. O que é escama occipital? Essa é a parte do osso aqui de trás. Retirou a escama occipital. O que é esse? O osso occipital tem várias partes. Tá? Tem o côndilo, tem o clivos e tem a escama também. Então, retirou a escama occipital para a gente ver aqui a superfície escamosa do cerebelo. E aí nós temos uma artéria aqui, ó, que é posterior e inferior. Qual é o nome da artéria? É a paica, artéria cerebral posterior e inferior. É isso aí. Essa aqui é a paica. É a paica. A aica é da outra superfície. Com certeza, já tem coisa legal, só não vou conseguir estudar. Tem que estudar. Então, esse aqui é o arco posterior de C1, artéria vertebral, passando por cima do arco posterior de C1. E daí ele vai adentrar no foro magno, vão se juntar e vão formar a artéria basilar, e daí tem toda aquela divisão. Professor, só uma pergunta. Como a gente não fez prova sua ainda, e eu e essa N2 tem bastante coisa, a gente vai então no nosso caso, essa N2, existiria a possibilidade do senhor mandar no colégio umas 5, 10 questionários só para mais ou menos como é a base das suas perguntas, o que o senhor pede? Não precisa ser, não vai ser uma prova, obviamente, mas tipo, só para a gente conseguir se direcionar um pouco melhor em relação ao que o senhor quer. Eu sei que é tudo, mas tipo, não sempre vai puxar uma coisa ou outra a mais. Eu garanto para você o seguinte, eu estou dando várias questões da prova para vocês, não tem como ser mais transparente que isso. Talvez eu seja o professor mais transparente que vocês estão tendo agora, na área dele. Entendeu? Então não tem mais o que fazer. Assim. Eu já falei muitas questões de prova aqui, inclusive quase que peguei no parede, não faz sentido isso. Entendeu? É só prestar atenção, tá? Agora eu peço que leia o capítulo. Se for, nunca li nada, você está lascado, cara. Porque daqui até a prova, muita coisa para estudar. Agora, se você manteve o ritmo de estudo, você vai conseguir. Nem teve tanto de anatomia, nem vou colocar esses músculos ali, que eu acho que não tinha nada que ensinar, eu só vou ver a minha parte. Tá bom? Mas fica tranquilo que essa parte vai ser bem interessante para vocês. Esse aqui é o foco. Esse aqui é o foco. Esse aqui é o foco. Agora a gente vai de outro assunto. Mas aí eu vi que elas passaram Estava em falar, terminar de falar sobre hipotálamo. Então, o que cai na prova? Cai isso aqui, cai cerebelo, cai vascularização. Não deixe de ver, às vezes, também tem capítulo disso lá no Angelo Machado. Olha o néter, lá no laboratório, vai no laboratório, tenta assimilar qual que é a fronta polar, qual que é a órbita frontal, é a mesma coisa. Entendeu? Daqui. Então a gente vai falar sobre o tálamo, hipotálamo de novo e hipotálamo terminar. Essas são estruturas que fazem parte do diencéfalo. Diencéfalo são as estruturas que se encontram medial à cápsula interna, que elas são uma continuidade do núcleo cerebral. Tá? Também nós temos os núcleos da base, que serão falados depois, tem o núcleo lentiforme, etc. Mas nós temos também os hemisférios cerebrais, que foi falado aqui, não foi falado, isso aqui não vai ser falado aqui. Então a gente vai falar sobre esse centro aqui. Nesse centro, a gente observa duas estruturas em formato de ovo nesse corte coronal. Essa estrutura maior chama-se tálamo. Então, chama-se tálamo. Abaixo do tálamo vai ter o subtálamo. No meio aqui, em volta do terceiro líder com o hipotálamo. O hipotálamo não tem como ver esse corte. Nesse corte sagittal, a gente consegue observar, vocês já viram essa foto aqui antes, a gente consegue observar o hipotálamo, abaixo do subhipotálamo, na frente do núcleo cerebral, e o hipotálamo leva as estruturas ao corpo mamelar. O corpo mamelar, eu vou começar a introduzir isso para vocês, vocês não sabem que é a memória.
ele se comunica pelo fornix com o hipocampo. O hipocampo é politicamente relacionado à memória. E do corpo mamilar existe um fascículo, que é fascículo, um conjunto de fibras, que vai se comunicar com o tálamo, chamado fascículo mamilotalâmico. Qual o núcleo do tálamo? Lembra que eu falei que nenhuma informação vai para o cérebro diretamente, sempre tem que passar pelo tálamo, inclusive a de evocação da memória. Vai passar por qual núcleo? Se lembra? É o anterior. Bom? É o anterior, o núcleo anterior. Aqui. E daqui vai para a área pré-frontal. Então, relembrando os núcleos. Vocês querem que eu fale? 15 minutos pode ser? Eu dizer. Vai. Vai ter prática. Vai ser, Já veio que eu li de branco. Falei de disse que chegou para a aula de hipófise. Vai cair. Então a gente vai falar agora, relembrar sobre o tálamo, epitálamo e hipotálamo. As principais coisas, tá bom, pessoal? O tálamo. Defina para mim o tálamo. Cada frente se lasca mais. Né? Só olha para você lá. Aí, O que é o tálamo? se não é facada, tem que definir. Ah, ela sabe. Se tem uma pessoa que sabe, é ela. A Isadora sabe. Vai, Isadora. Você sabe. Perfeito, já definiu o tálamo. Não, ela É um conjunto de núcleos. Tá? Mas qual a importância desse conjunto de núcleos? Boa! Olha, vai falar essa semana também. É igual faz parte do cérebro. Esse livro, não, o tálamo é realmente um conjunto de núcleos que fica no diencéfalo, tá bom? E ele é responsável por fazer a integração de todas as informações, tanto que chegam, tá, quanto que saem do cérebro. O cérebro não conversa com ninguém diretamente, é mentira. Ele só conversa através do tálamo. Só conquista o cérebro pelo cheiro. Você conquista o cérebro pelo cheiro. Então, por que eu não falo isso? Porque o olfato é o único que tem comunicação direta com o cérebro. Bom? Ok, então vamos lá. O tálamo, ele é uma estrutura de núcleos que encontra-se no centro do cérebro. Tálamo, vou falar de uma estrutura mais importante, mas é uma estrutura extremamente importante para a sobrevivência. E ele é uma estrutura ovoide, ligada, são duas estruturas ovoides, uma de cada lado, ligadas ou não, por uma estrutura chamada aderência intertalâmica, onde encontram-se núcleos, alguns núcleos chamados núcleos medianos. E o tálamo ele pode ser dividido através de uma membrana, uma lâmina medular. Ele meio que divide o tálamo, só que na região da frente ele se divide novamente, formando um Y. Então na frente desse Y nós temos os núcleos anteriores. Lateralmente nós temos os núcleos laterais. Aí tem lateral ventral anterior, ventral lateral, se não precisa, ventral posterior, aí tem ventral intermédio, ventral posterior medial, posterior lateral. E nós temos o pulmonar do tálamo, e existe o núcleo genicular lateral e medial. Bom ponto genicular, que é o conjunto de núcleos lateral e medial. Então, cada núcleo desse vai ter a sua importância. Vou falar só de alguns que estão hoje na chave. Tá? Meio que já citei que o núcleo anterior ele faz parte do processo de interpretação da memória. Quando chegar na sua região pré-frontal, daquela informação que sai lá do hipocampo, passei pelo corpo do fórnix, chega até o corpo mamilar. Do corpo mamilar, envia, aí sim, o corpo mamilar é uma estrutura do quê? Do hipotálamo. Envia um trato chamado mamilotalâmico. Mamilotalâmico, para parar onde? Aqui, ó, região anterior. Então, no futuro vocês vão lembrar que o hipocampo está relacionado à memória. Se a região
anterior ela recebe informação do trato mental, a pessoa pode dar ação daqui, memória. Bom? Daí, na sua porção lateral, existem alguns núcleos. Ventral inferior, ele é responsável pela motricidade. Na medula, vocês vão ver no futuro, mas já aprendam no resultado, o que está na frente da medula é responsável pelos movimentos, a concentração motora. O que está atrás, a região posterior, é responsável pela sensibilidade. Não está a mesma coisa. Região anterior, motricidade, região posterior, sensibilidade. Ventral anterior, ele vai receber informações do estrutura chamada globo pálido interno. Globo pálido interno, responsável pela motricidade. Vocês vão ver isso na aula de núcleo da base. Ventral lateral é o que eu falei, onde o cerebelo se comunica, né? O cérebro cerebelo, ele passa por aqui, as informações passam por aqui. Tem que passar do tálamo, no núcleo ventral lateral, ele vai para o córtex, aquela coisa toda que nós já vimos. Bom, então, os núcleos anteriores, aqui, ventral anterior, ventral lateral, responsável pela motricidade. A do córtex, eles enviam informações para o córtex, e do córtex pela cápsula interna que vai se direcionar para o corpo. Agora, o núcleo ventral póstero-lateral e póstero-medial é responsável pela sensibilidade. Bem, a cabeça ela fica mais no centro ou mais na lateral? Mais no centro. Então, o núcleo ventral medial ele vai ser responsável por receber a sensibilidade da face. Tá bom? Póstero anterior. Póstero-medial. Sensibilidade da face. O seu rosto não está no meio do seu corpo? Tá. Agora, o núcleo ventral póstero-lateral, toda a sensibilidade do corpo todo. Porque está na lateral. Professor, só o lateral que passa pelo cerebelo, o resto vai direto para a combinação? Passa por as fibras do cerebelo passam aqui, vocês sabem? Só ele, só O cerebelo. Comunicação, olha só, estamos falando da comunicação cérebro-cerebelo, tá? Não confunde com comunicação com a figura, não confunde com os núcleos que vão ser da ponte. Aqui já é o último relé para chegar no cerebelo. Ah, professor, e o corpo geniculado lateral? É só aqui que passam as fibras ópticas? Sim. Corpo geniculado medial? Só aqui que passam as fibras ópticas? Sim. Entendeu? Da face, só aqui que passam as fibras sensitivas, tanto gustativas como sensibilidade propopática e crítica. Do ventral posterior medial? Sim. Então tem uma organização. Professor, o ventral póstero medial, sensibilidade do rosto. E o póstero lateral, sensibilidade Da face. Só o macete que eu tenho para te falar é que sua cabeça está no meio, medial. medial, Tá? Porque na verdade não é meio que macete, é meio que uma lógica mesmo. Então, mas A o formação lateral é é o lógica. corpo daí. Oi? O lateral. Lateral do corpo, tanto da sua sensibilidade dolorosa, vibratória, então passa por aqui. Agora, o pulvinar do tálamo, que faz parte dessa porção mais posterior aqui, o pulvinar, tem a ver com a questão da integração de informações, se comunica com o lobo parietal lá do seu cérebro. Lembra que a região dos giros supravaginal, angular, toda aquela integração de informações. Por quê? Porque ele fica no meio do caminho da área da visão, do lobo occipital, da região lingual, fica no meio do caminho da área auditiva, fica no meio do caminho do giro pré-central, do pós-central. Então lá que é formada a sua imaginação, inclusive, que consegue integrar as informações. E o grado tálamo também por isso também. Agora, o que eu acho que é mais bacana do tálamo são esses núcleos que ficam aqui dentro. São os núcleos intralaminares. Dentro do núcleo intralaminar, existe, dentro dessa lâmina, desculpa, intralaminar, o lâmina granular interna, existe um núcleo maior, chamado núcleo central medial. Por que isso aqui é tão legal, tão bacana, tão importante? Porque vocês vão ver que existe uma formação de neurônios que nascem no tronco encefálico. E esses neurônios que nascem no tronco encefálico, eles vão meio que se espalhar para todo o cérebro. Eles passam por aqui. Que formação é essa? Uma formação de um formato reticular, quando joga na lâmina.
E ela ativa o seu cérebro. Se você tem uma lesão, uma formação reticular ativadora que está subindo ascendente, formação reticular ativadora ascendente, você não acorda nunca mais. Da mesma forma, se você tiver uma lesão aqui, você vai ter sonolência excessiva. Então, assim, eu nunca vou esquecer de aprender isso. Há muitos anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, eu acho que era R2 de cirurgia. O pessoal lá resolveu fazer uma biópsia de um tumor de calo. Nunca vou esquecer, o cara estava tipo eu, você conversando. O pessoal começou a ficar emocionado. A biópsia tinha um pedacinho de osso, pronto. Começou a tirar mais. O cara nunca acordou. Morreu depois. Então, conhecimento é tudo. Provavelmente ele lesionou alguma dessas fibras ou os núcleos reticulares. Muito bem. Então, essas fibras aqui, esses núcleos aqui, eles recebem fibras da formação reticular ativadora ascendente. Vocês vão estudar depois, mas a gente já tem que saber agora. Qual a importância dela? Vocês se manterem acordados. Fibras da formação, é uma formação reticular que ativa o seu cérebro e sobe. Está subindo e ativa o seu cérebro. Formação reticular ativadora ascendente. Então eles passam por esses núcleos e daí serão distribuídos para todos os cortes, para que você fique acordado, no estado de alerta. Entenda isso que eu estou falando, porque a continuidade do que eu estava falando do que funciona. Vocês vão entender o que eu estou falando disso toda hora. E também existe uma lâmina medular externa. Só que nessa lâmina medular externa existe outro núcleo chamado núcleo reticular. O que esse núcleo reticular faz? Esse núcleo reticular, ele funciona como um portão, um porteiro. As informações desses núcleos, eles têm que ascender para o cérebro. Lembra? Está uma comunicação de todas as informações do seu corpo para o cérebro. Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Todos esses núcleos aqui têm que enviar informações que vão sair do tálamo. Quando eles saírem do tálamo, eles têm que ir para o córtex. Quando eles saírem do tálamo, eles têm que ir para o córtex. Só que antes eles vão passar por esse núcleo aqui, ó. O núcleo que fica na região mais de fora, o núcleo reticular. O que esse núcleo reticular faz? Ele impede, ele inibe que algumas informações cheguem até o córtex. Tá? Então serve para isso, para inibir, filtrar que algumas informações possam ou não possam, filtra, possam ou não possam chegar no cérebro. Tá, beleza, tá, mas e daí? Isso também está vendo com sono. Cheguei a comentar isso outra hora. Aqui de novo, esse aqui já é um ponto histológico. É o hipocampo, e aqui é o tálamo. E isso aqui, a gente fala isso aqui, ó. Isso aqui é a lâmina medular externa com os núcleos reticulares. O que acontece aqui? Esses núcleos, eles têm que enviar informação para o córtex. Esse aqui é o córtex tem isso, vai para lá, vai para o frontal para cima. Então, esse núcleo reticular aqui, ele vai filtrar essas informações. Beleza. Quando você vai dormir, eu vou explicar um pouco mais agora sobre isso. Primeiro eu vou falar de tálamo, depois falar de hipotálamo, depois relembrar o tálamo. Quer ver tudo isso também com o seu sono. Então, quando você vai dormir, o que acontece? Vocês lembram que existe a lâmina medular interna? E dentro da lâmina medular interna nós temos os núcleos centromedianos e os núcleos intragranários. O que eles fazem? Eles recebem o quê? Informação reticular ativadora ascendente. Não. Quando você vai dormir, um dos mecanismos que você fica lá pacadão, chega no meio que diz, eu faço a dela, ela não acorda. Por quê? Porque o núcleo reticular dela está impedindo que as informações que o cérebro dela deveria receber da sensibilidade cheguem e dela tomem consciência. Vamos lá. Basicamente, o núcleo reticular está impedindo que os núcleos, alguns núcleos, enviem informações para o córtex e você toma consciência como você está dormindo. Então, esse núcleo ele está totalmente ativado nesse momento. Ele está impedindo que várias. Mas se dá um cara uma porrada, o estímulo é muito grande, ele vai superar o estímulo do reticular, mas você vai devagar, porque ele te defesa e sobrevivência. Mas o que teve aí, então o núcleo centromediano e o núcleo intraorbinário? Porque o que acontece?
Aí lá no hipotálamo agora, deixa eu ver se já falou do campo. Vou falar do hipotálamo, vai já falar. Então, lá no hipotálamo agora, nós temos vários núcleos, vocês lembram disso? Não vou falar de novo disso tudo. Isso tem a ver muito com o seu ciclo do sono, tem muito a ver com o seu contínuo com a noite. Como que isso acontece? Guarda aquela informação que eu vou relembrar dos núcleos intralaminares. Tá bom. Então, existe na retina a incidência de luz na retina. Existem tratos que saem da retina e não vão lá para o seu tubo calcaíno para te dar a informação da imagem. Existem alguns tratos que eles vão parar no hipotálamo. Eles vão parar onde? Nesse núcleo aqui chamado núcleo supraquiasmático. Eu direitinho quando estava nos Estados Unidos, eu vi esse trato. Eu vi tudo, para mim, da foto, você não sei. Então, eu vi esse trato retino-hipotalâmico passando do quiasma óptico, em vez de seguir lá, todos os projetos que eu vou estar agora, subindo para o hipotálamo. Tá, mas o que isso tem a ver? Existe um núcleo chamado núcleo pré-óptico lateral. O que esse núcleo faz? Esse núcleo, ele estimula, ele tem um receptor, ele produz uma substância chamada GABA. Já ouviu falar de GABA? Sei lá, ele produz uma substância chamada GABA. Tá? O que o GABA faz? Ele é um inibidor. O GABA inibe. Tá, mas o GABA vai inibir o quê? O GABA vai inibir o quê? Ele vai inibir a formação reticular e reticular. Então, se você tem um núcleo no hipotálamo pré-óptico lateral que produz um GABA, uma substância que vai impedir, que vai inibir a formação reticular reticular ascendente, que a gente não deve recordar, o que você vai fazer? Dormir. Você vai dormir. Então, esse é um esquema dos esquemas do sono. Então, você tem o núcleo que produz GABA, e que inibe a formação reticular reticuladora ascendente de manter você acordado. Ah, mas o que o núcleo supraóptico tem a ver com isso? O núcleo supraóptico, ele inibe esse neurônio que inibe. Entendeu? Por exemplo, está de dia agora, o núcleo supraóptico está sendo estimulado. Ele vai enviar informações para esse núcleo pré-óptico dentro lateral, e aí ele vai inibir. Se ele vai inibir esse núcleo, ele não vai produzir o GABA. Se não vai produzir o GABA, eu vou continuar acordado. Por quê? Porque a formação reticular e reticuladora ascendente vai continuar me estimulando. Confuso, né? Então, esse é um dos mecanismos do sono. Você tomou GABA? Tomou GABA mentira? Ele tinha mais chamado GABA mentira. Ele chegou o GABA, né? Então, vamos lá de novo. Existe um núcleo. Vamos lá. O hipotálamo, isso aqui é o hipotálamo. Ele tem vários núcleos. Ele é dividido medialmente e lateralmente pelo fórnix. Uma estrutura, ele divide os núcleos mediais e os núcleos laterais. Os núcleos mediais são aqueles que a gente vê, olha só, aqui tem núcleo paraventricular, aqui tem o núcleo supraóptico. Esses dois produzem o que? O ADH, a ocitocina. Eles enviam projeções para dentro do hipófise. Aí existem os núcleos também, ó, o núcleo arqueado que produziu prolactina, núcleos periventriculares e paraventricular vai produzir, o núcleo pré-óptico vai produzir o quê? Vou lembrar. O GNH vai produzir o FSH. O núcleo ventromedial vai produzir o GH ou a somatostatina que inibe a adenopófise produzir GH. Então, esses núcleos aqui, eles produzem fatores. Na adenopófise não pensando, eles vão produzir núcleos. Isso é pegadinha de prova. Não é essa prova que vai estar escrito. Tá bom? Não é essa prova. O que? A adenopófise, né? Olha só. Esses núcleos que eu citei para vocês, eles produzem fatores que estimulam ou inibem a produção de hormônios da adenopófise. Quais são os núcleos que só eles que produzem peso? Quais são os núcleos que produzem os hormônios?
o GLAD vai ser enviado através das neurofizinas para a neurohipófise, para a ventricular e o supraóptico. Esses dois núcleos aqui, eles produzem o ADH, o hormônio diurético, e também produzem a ocitocina, o estímulo de contração das glândulas lactíferas, a expulsão de leite, estímulo da expulsão do neném durante o nascimento. Beleza? Agora, os outros núcleos, eles vão atuar na adenopórtese, mas através do sistema córtico, eles não têm uma continuidade, eles não são. A adenopórtese não é uma projeção do hipotálamo. Eu tenho que lembrar isso aí, tá bom? Beleza. Também tem um outro núcleo, ó. Nós temos os núcleos mediais e tem os núcleos na região lateral. Os núcleos na região lateral. Nesses núcleos da região lateral, tem um núcleo chamado pré-óptico ventrolateral, que ele vai produzir GABA. E ele tem uma íntima comunicação com a formação reticular ativadora ascendente. E daí o que ele faz? Se ele vai produzir gabapentina inibe. Gabapentina inibe. Se eu tomar gabapentina, eu vou ficar com sono. Verdade, existe. Mas gabapentina eu vou ficar com sono. Porque a GABA, ele inibe. Então, se eu tenho um núcleo que produz GABA, ele vai induzir o sono. Por quê? Porque ele vai impedir que a formação reticular ativadora ascendente ative o cérebro. Ele não vai ativar o cérebro, vai desativar a formação reticular. E você vai dormir com os mecanismos do sono. O núcleo supraquiasmático recebe informação: ei, é dia. Normalmente, a sessão dos exames de medicina da vida não fica com sono. De dia, né? Fica cansativo. Então, joga mais luz aí no seu olho, porque aí você vai fazer o quê? Você vai falar: ei, núcleo pré-óptico ventrolateral, não libere o GABA, não libere o GABA. Não vai liberar o GABA e você vai se manter mais acordado. Combinado? Esse é um outro mecanismo do sono. Vamos lá. Quais são as partes do hipotálamo? Isso pode cair na prova prática. Pensou? Dá para cair. Pode cair na Prova prática eu não sei, mas na prova discursiva pode, tá? Isso aí eu estou dando uma questão, às vezes, até de bandeja, eu não montei essa questãozinha. Cite as partes do hipotálamo. Vocês estão vendo 3 vezes, 4 vezes. Ou vamos lá. Ó, tuber cinéreo, quiasma óptico, tá? O que é o infuntíbulo? O infuntíbulo é esse tubo que está aqui dentro da haste divisária. Bom? Isso aqui tem no machado, vocês têm que ver no machado. Professor, Oi? então o GABA ele é produzido pelo pré-óptico. Na região lateral, né? Lateral. Aí a Tem vários região núcleos. Tem 50 núcleos. Tá. A lateral. A ventral que produz o inibidor. Isso, chamado ventrolateral pré-óptico. Professor, aqueles núcleos ali da fome e da saciedade caem? O hormônio que ele produz? Oi? Aquele, hipocampo e hipotálamo lateral. O professor colocou ali fome. Ele produz o hormônio da fome ou ele libera? Vou falar disso. Ah, tá. Professor, então você recebe um incentivo para ficar acordado, esse esquema mesmo? Não. Depende do esquema. Te acorda? Depende. Se você toma café, uma das formas de você começar a sentir sonolento é a energia que você está gastando. Isso ATP vai virar ADP. Os depósitos de ADP nas células neuronais começa a gerar um mecanismo de cansaço, aí começa a entrar todo o ciclo dele. Então a cafeína, o que ela faz? Ela inibe a conexão da ATP no receptor dela, você fica mais acordado, um mecanismo. Aí tem o ADP que é com medicamentos excitatórios, que tipo da água. Aí, sinceramente, de como, né? Por isso que atua perfeitamente com vários mecanismos. Professor, eu, qualquer coisa que já feita, com mais sono. Mas isso aí é uma coisa cara. Você está tomando um remédio não? Café dá sono. Ou eu também, café, Café energético. descafeinado. Não, mais sonante. Café energético, tipo, quando eu tomo energético à noite, tipo, eu quero ficar mais. Tomar energético de noite? É pra ficar acordado, né? Pra estudar. Dá efeito hipnótico. Não sei o que dizer. Não funciona. Às vezes eu vou dando café na vida que nem se você põe os mais já estão saturados, não vai mais. Ah, pode ser isso. É o mesmo, faz mais efeito. Existe um eixo chamado
Feixe prosencefálico medial. Feixe. Feixe. O que ele faz? Ele liga a sua região da área pré-septal. Vocês devem lembrar da área pré-septal, você tem um septo pré-septal, o lâmina terminal. Na frente da lâmina terminal tem área pré-septal. O que ela faz? Ela envia informações da sua área pré-septal para o seu hipotálamo. Ah, o que isso tem a ver com você estar acordado ou não? O seu incentivo. Uma coisa que você gosta mais, porque a área pré-septal faz mais sinônimo. Se você tem um interesse maior em determinada situação, você consegue se ativar através desse feixe aqui, ó, quando você fala medial. Porque ele chega lá no seu hipotálamo lateral, e daí vai desencadear toda aquela cascata que eu acabei de explicar. Tá bom? Não vai deixar a sua formação articular de descendente sem limite. Então, tira foto se quiser, fica à vontade, mas isso aqui tá no. Eu quis colocar porque é muita coisa para falar, senão não tá? Não precisa decorar isso não. Na área veróptica, eu lembro que no hipotálamo eu conversei com vocês sobre que antes da lâmina terminal existe uma região chamada área preóptica. Nessa área preóptica existe o órgão vascular e existe a região subcomissural. O que elas fazem mesmo? Você lembra? Eu sei que você lembra. Você lembra? Eu estava longe. Existe a área preóptica. O que é a área preóptica? É responsável pelo quê? Osmorregulação, isso aí. Entendeu? Se o seu plasma está muito concentrado, você precisa recuperar isso, você não deixar seu plasma muito concentrado. O bicarbônico que controla a concentração do sódio. Então você consegue aqui identificar os níveis de sódio. Identificar os níveis de sódio no seu corpo. Bem como a temperatura também. Vocês lembram disso? Aí o que vai acontecer? Essa região preóptica vai mandar informações para o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. E daí ele vai, os dois produzem ADH, e daí vai fazer o quê? Vai reter o líquido. Beleza. Não se esqueçam, pessoal, o cérebro é lindo, né? Além disso, você também tem a interpretação do volume do seu sangue. Então, se você tiver com muito volume, você precisa expulsar a urina. Quem que te dá essa recepção? Traz a tora que sabe tudo, né? Vai ser o cérebro, ele também consegue o cérebro, né? Parecendo o hipotálamo consegue reconhecer se você está com muito volume de sangue ou não, além da concentração. Você tem o órgão subcorpicial, o órgão subcomissural, que observa os seus níveis de angiotensina, você observa os seus níveis de sódio, e você também, isso é concentração, você também tem volume. Como que o seu hipotálamo, como que o seu núcleo supraóptico e o seu paraventricular conseguem entender se precisa liberar ou não liberar o ADH, se você tiver com muito ou pouco volume? Quem que manda essas informações para o seu hipotálamo? Chega o sangue pela artéria do lâmina. Ué? Pela chegada de sangue pelo fluxo da artéria. É, o caminho, sem dúvida. Sim, porque você, na verdade, mas esse não, o volume não, isso é a concentração plasmática. Através do que? Se o átrio cardíaco tem baroreceptores, tem como seu bulbo carotídeo. Seu átrio carotídeo, seu átrio cardíaco, esquerdo e direito, tem baroreceptores de pressão, tá? De volume e de pressão, tem receptores de volume e tem receptores de pressão. O seu bulbo carotídeo tem receptores de pressão. Pelo seu bulbo carotídeo, através de um membro chamado glossofaríngeo, vai ser enviado mensagens para o núcleo do trato solitário. Vocês vão ver depois que o núcleo do trato solitário recebe basicamente todas as informações viscerais e gustativas. Você só sente o gostinho daquele sorvete bacana também graças ao núcleo do trato solitário.
E daí do núcleo trato solitário é que vai chegar a informação para esses núcleos aqui. Tá bom? Pelo átrio, pelas vias simpáticas. E aí depois eu vou explicar para você. Conexões com o sistema límbico, nós já vimos, né, o hipocampo, ele conversa com o hipotálamo, pelo fórnix. Esse aqui, na verdade, só para também tem a ver com o seu interesse. Por exemplo, eu olho para cá e eu vejo um leão. Questão de prova, eu estou pedindo aqui agora. Assim que as questões são parecidas, vamos ver. Ah, eu estou passeando na. Olha que legal. Estou passeando, eu resolvi. Chifurindo resolveu fazer um passeio na África, desceu do carro, e de repente ele olha para a direita e se depara com um leão. Nesse momento ele sentiu muito medo, sentiu taquicardia, etc., teve evacuação. E ele vai atacar a boca. Explica o mecanismo de alteração do seu sistema. Entendeu? Explica o mecanismo. Ó, o que isso tem a ver? Esse é o ponto para chegar. Porque que quando você viu, não vou falar cobrar todo o eixo dele, claro que não, mas a nível de hipotálamo, como que você, o que aconteceu? Por que seu coração bateu mais rápido? Aí tem a ver com o que ele falou agora. O hipotálamo também controla as vísceras através das vias simpáticas e parasimpáticas, que vocês vão ver isso depois. Mas vocês não têm aula de hipotálamo, eu já tenho que saber que o hipotálamo faz isso. A região mais anterior do hipotálamo existe um efeito de controle parasimpático, que vai dar bradicardia, micção, estímulo de micção, entendeu? No hipotálamo, a região mais posterior do hipotálamo, existe um efeito simpático. Então daí a explicação. Pô, mas como é que seu hipotálamo ficou sabendo disso? Como é que você ficou com medo e seu hipotálamo ficou sabendo disso? Através do sistema límbico, conexões do sistema límbico. Então você recebeu essa informação do hipocampo que um dia você viu, você cresceu, né? Você viu que no leão, que ele faz com prazer. Aí você voltou essa memória, fez todo aquele projeto, hipocampo, fórnix, corpo mamilar. Corpo mamilar, núcleo anterior do tálamo. Aí o que aconteceu? A área pré-frontal. Aí você começou a pensar, eu realmente preciso primeiro do leão do seu lado. Preciso. Pronto, agora você mandou pelo Twitter. Agora você mandou essa informação para o seu hipotálamo, e aí você cadê todo aquele processo. Entenderam? A importância? Função sexual. Existe também conexão retina e hipotálamo, né? Quando a pessoa vai o sexo oposto do sexo. E aí tem o estímulo sexual. Existe uma sensibilidade mamilar e genitália que chega até o hipotálamo, e aí o homem não aumenta a ereção, a mulher tem a lubrificação, aquela coisa. Conexão com o hipófise nós já vimos, e controle dos hormônios que expliquei para vocês. O núcleo pré-óptico lateral, produz o gado, por isso tem 3 slides, não esquece. Né? Aí também, pessoal, tem os núcleos do hipotálamo lateral que produzem. Então, no hipotálamo lateral, tem núcleos que produzem GABA e tem núcleos que produzem a orexina. O que a orexina faz? Lembra que eu falei? O corpo é par, limpa, positivo, negativo, estímulo, desestímulo. Então aqui, ó, se tem um GABA que desestimula, nós temos a orexina que estimula. Bom, então só para vocês saberem de conhecimento, ter o conhecimento que também tem núcleos que produzem, que estimulam a sua formação reticular ativadora ascendente e continuar acordado. Ufa, meu Deus do céu. Isso aqui eu não vou falar de jeito nenhum. Você acabou. Tá doido. Vamos lá, eu vou evitá-lo, né? Evitá-lo. Então tá. Bem, então a gente basicamente falar de glândula pineal, os corpos abrenulares fazem parte do sistema límbico. De novo, sistema límbico, sim. É importante que vocês vão ter aula disso no segundo. Falar da pineal. O que a pineal faz? Qual hormônio que a pineal produz? Pode ser quando tirar 0, né, velho? Melatonina. Oi? Como é que é? Qual hormônio que a pineal produz, velho? Melatonina, não precisa ter medo da pineal. É que eu falei, daí você falou, oi? Atingir. Gerou sistema simpático, taquicardia. Você me fez ficar até com dúvida.
Muito bem. Então, é o único hormônio. Isso aqui é para você caiu isso aqui, A, B, C, D, E. A pineal produz ocitocina. Meu amigo, se colocar isso aí, você precisa nascer de novo. Cara, eu tô falando isso toda hora. Produz melatonina. Beleza? Produz melatonina. Mas como que funciona a produção de melatonina? Entendeu? Ocitocina. Oi? Aí a pessoa manda isso. Aí você sabe. Pessoal, ó. Só terminar esse Até eu escrevi errado já A agora. pineal, ela se encontra ao cerebelo. Acima do cerebelo existe a membrana quarta-terminal, que eu vou falar isso depois. E nós temos a pineal e a amêndola. O trígono, que parece um trígono das amêndolas. Isso tem a ver com liberação precoce, que tem a ver com o supralímbico, que vai ser falado. Nós só queremos saber da pineal. Pineal, se tiver lá na prática, se eu colocar um pininho lá, um adesivozinho colorido, não confundam, pessoal. Agora é sério, você vê como importa vocês. Não confundam pituitária. Eu posso ser maldoso, posso colocar pituitária e pineal só para confundir vocês na prova. Mas eu estou até avisando, estou bonzinho para vocês. Essa aqui é a glândula pituitária. Acertei, produz o quê? Melatonina. Errou. Pituitária é a hipófise. Pituitária é a hipófise. Sofreu mal lábio. Eu perguntei ao professor de anatomia, ele falou que glândula pituitária não é mais utilizada. Ou pode ser chamada ainda Ah, de se tirar pituitária. no livro, não tá no livro. Entendeu? Vou ficar quieto. Ela é hipófise, pituitária, pineal. Acordou, né? São sinônimos. Pineal é outra coisa, é outra localização. Repare. Não, é engraçado. Ela é hipófise, a pituitária, olha onde ele está. Adoro. Olha onde a pineal está. Isso aqui dá para marcar na peça de vocês. Não estou avisando para vocês não errarem. Não quero que vocês errem. Tá bom? Não, mas você tem que realmente olhar lá no laboratório, você vai estudar. Tá? Porque é importante você ir lá e entender. Isso aqui é pituitária ou hipófise. A haste hipofisária, corpo mamilar, hipotálamo, aderência intertalâmica, tálamo, epitálamo. Não sei se não viram ainda. É isso que se cobra, tá, pessoal? Dá para cobrar. Ah, mas é muito pequenininho, mas dá para cobrar. Se paga, dá para cobrar, tá bom? Isso aqui é uma visão dentro do nariz, tá? A gente faz cirurgia pelo nariz com endoscópio. Quando a gente mede o endoscópio lá dentro, eu acho que tudo do lado, mas isso aqui geralmente tem osso. A maioria das pessoas tem osso. Existe até uma classificação de camada óssea em cima da carótida, mas isso não é a maioria das pessoas. Então a hipófise está aqui, ó, no meio das carótidas, olha que legal. Mas eu peguei essa foto para ensinar para vocês o estímulo da melatonina. Nossa, agora eu estou passando uma melatonina com a pineal está lá atrás, está mostrando a hipófise. Calma. Olha só. Existe. Isso aqui é que artéria, essa carótida. Isso aqui é a artéria carótida. E olha que legal. Vocês estão vendo aqui uma coisa que difícil de se ver. Isso aqui é o nervo, uma anatomia hemodinâmica carótida. Mas você vai achando isso. Isso aqui é nervo simpático. Nervo simpático. Esse nervo simpático está saindo do gânglio cervical superior. Ah, mas o que tem a ver o gânglio cervical superior? Aí a última vez que a gente desenha isso aqui, agora não, né? A Gabi. Apagar por gentileza. Gabi é ferro. É a última vez agora. Tá morrendo. Você não viu o vídeo? Então agora todo mundo juntinho, feliz Olha os desenhos. Parece um rostinho, né? Faltou um pouquinho. Surtinho Mas véu. o que é isso, professor? Surtinho véu, desenho da É grávida. um sistema cardíaco. É isso aí, ó. Legal, hein, cara? Bem feito. Quem fez isso aqui? Aí, ó. Legal, né? Aí ficou melhor, que apagar. Quem fez isso? O Dariane ficou tão bom que o Dariane até assinou, claro. Pode pegar. Parece um girinozinho, né? 7 semanas. É, tá igual meu neném, ó. O quê? Meu exame? Ah, o ácido fólico. Vou perguntar. Ele gosta de criança.
Você dormiu, hein? A área dormiu. Vai dar umas pescadas ali, menina. Tava aqui, ó, só segurando aqui. No desenho? Ah, igualzinho. Se eu tiver 10 milhões pra Nunca consertaram na cara do meu filho. Vocês não me deduraram, não, né? Não. Nunca me cobraram isso. Vão me cobrar. Se vocês forem mal na prova, vocês podem me criticar. Só assim, foi Samuel. Ele que estragou isso, agora tem que dar a faculdade toda. Nossa, todo mundo tirar uma foto. É um soninho da beleza. Vocês já estão estranhados. A gente não faz mais isso. Não faz muito tempo. Eu só tava Beleza, esperando. pessoal. Então, seria muito bem feito, tudo certo. Nossa, parece Isso aqui é a pineal. Isso aqui é a pineal, tá bom? Bem, então vamos lá. Qual é o trabalho do núcleo paraventricular? Tá? Nós vimos que ele produz alguns hormônios. Um outro trabalho do núcleo paraventricular, esse é o trabalho dele. Tá? Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é fazer isso aqui, ó. O núcleo paraventricular, peraí, no hipotálamo, né? Dificuldade de cor. O trabalho dele é fazer o seguinte, ó. Ele vai enviar informações para a medula no nível de T1 a T3. E essa informação ela vai chegar na coluna intermédio lateral, que é isso aqui, ó. O trabalho dele é enviar informações. Aí ele é um estímulo, ele vai enviar um estímulo, esse é o trabalho dele. Então, ninguém trabalha assim, de forma geral. Né? O trabalho dele é fazer um estímulo. Algum estímulo ele vai fazer, nem que o estímulo dele seja inimigo. Então, ele vai fazer um estímulo. E aí ele vai parar nessa região aqui da medula. Região posterior, região anterior, sensibilidade posterior, anterior, motricidade. E na coluna dorsal, graças ao sistema simpático, que vocês vão ver isso no semestre que vem, existe uma coluna chamada coluna lateral, intermédio lateral, intermédio entre a posterior e anterior. Só que essa região aqui do núcleo paraventricular, ele não chega muito longe, só consegue chegar até T3. Então ele chegou aqui. Esse aqui é um corte, vocês entenderam que esse aqui é um corte axial, né? Esse aqui é um corte axial, esse aqui é um corte sagital. Então chegou aqui nesse nível, o que eu fiz? Eu peguei esse nível aqui, ó. Oh meu Deus, esse negócio não tinha. Vai fora, né? Aqui eu fiz uma secção axial. E aí eu joguei desse jeito para que vocês vejam a secção axial da medula. Isso tem a ver com a produção de melatonina. Estou explicando a produção de melatonina aqui. Daqui sairá a informação, um comando que vem lá do núcleo paraventricular para um gânglio chamado gânglio cervical superior. Tá? E do gânglio cervical superior é que vai sair uma nova informação que vai chegar até o epitálamo através de fibras simpáticas. O gânglio cervical superior ele tem fibras simpáticas. Simpáticas, sabe? No núcleo, na coluna lateral você pode ser fibras simpáticas, a nível dorsal. A nível lombar e sacral, parasimpático desse outro lado. Então o que acontece? Então ele está mandando um comando. Qual foi o comando? Núcleo paraventricular. Enviou o comando, fiz uma secção, chegou a nível de T1 e T3 na coluna intermédio lateral. E aí ele emitiu fibras pré-ganglionares, antes do gânglio, pré-ganglionares. Então aqui está o gânglio. O gânglio funcionou como um relé, e daí ele vai distribuir essa informação para onde ele quer distribuir. Nesse caso, vai distribuir para o epitálamo. Enviou fibras pós-ganglionares. Chegou até o epitálamo. Se é uma fibra simpática, o que ele vai liberar? GABA? Não. Noradrenalina.
Então, o epital, através do estímulo de noradrenalina, é que vai iniciar a cascata da produção da melatonina, que provém da serotonina. E armazenada a serotonina já nas células do epital. Entendeu? Tirada essa, né? Entendeu? Então, olha só, núcleo paraventricular. Qual o trabalho dele? O meu trabalho é estimular. Eu vou estimular, parado. Eu vou estimular. Então, ele vai estimular, vai enviar informação, vai chegar na medula limite de 1,3. Onde vai chegar? No fascículo posterior? No funículo posterior? No funículo anterior? Não. Na coluna intermédio lateral. A coluna intermédio lateral vai emitir fibras pré-ganglionares. No gânglio cervical superior, vai emitir fibras pós-ganglionares que vão chegar até o epital. E como chega? Através daquele nervo que eu mostrei. Bacana demais. Aquele nervo que eu mostrei, aquele slide, passando pela carótida, é esse nervo aqui, ó. Entenderam? É esse nervo aqui, o nervo simpático, que vai chegar em outras estruturas, não só no epital, tá, pessoal? Mas é aquele ali que eu mostrei para vocês no slide. Chegou aqui, ele vai produzir noradrenalina. A noradrenalina, a pineal, sob o estímulo da noradrenalina, vai produzir melatonina. E daí você vai ter o sono. Legal? Entenderam? Mas você não fica com sono tipo todo isso Aí tem a ver com o seu núcleo, o quê? Núcleo supraquiasmático. Aqui tem um quiasma óptico. Nervo óptico, aí vai ter o quiasma óptico. Em cima do quiasma óptico tem o nervo chamado supraquiasmático. Qual a função do nervo supraquiasmático? Te manter acordado, dá para isso. Porque lembra que lá no hipotálamo ele também impedia o núcleo pré-óptico dentro lateral de produzir GABA? Pois aqui ele vai impedir, ele também vai impedir o núcleo paraventricular de exercer esse trabalho de estimular a produção da melatonina. Vocês sabem que a melatonina está responsável pelo ciclo do sono. Quanto maior a melatonina, mais aprofundado é o seu sono. Entenderam? Então, quando existe o estímulo de luz retino hipotalâmico, no caso, supraquiasmático, o que esse núcleo supraquiasmático vai fazer? Ele fala assim, ó, núcleo paraventricular, estou produzindo só sua aí agora. Você não vai estimular a melatonina mais não, vai jogar para baixo. Não produz. Você não pode produzir. Daí o núcleo paraventricular não vai exercer por isso comum. Por isso que eu comecei no núcleo paraventricular. A função do núcleo paraventricular é induzir a produção da melatonina. Se ele é inibido pelo núcleo supraquiasmático, ele não vai produzir. Vamos agora, vocês podem se preparar para o café branco e o